Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje também será celebrada pelas almas de Clélia Fonseca, 7º dia, Vera Lúcia Pimenta Espinosa, 30º dia, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Jane Secom Cobra, Margarida Ferreira dos Santos, Aparecida Esmerine Cardoso, Benedito Montanhana, Simon Jorge Neto, Silvio Bellintani, Sônia Maria Cícero da Silva, Cícero Nunes da Silva, Maria Natalina Cícero, Jesus Cícero, Maria Aguilar dos Santos, Sinésio Manuel dos Santos, Wagner dos Santos, Nilo dos Santos, João de Aguiar, Isabel Umbelina de Aguiar, Raimundo Elias de Aguiar, falecidos da família Eloy, falecidos da família Silva, falecidos da família Souza, José Antônio da Silva, Vivekananda Batista de Souza, Juvenal Eloy, Carlos da Silva, Arlindo Eloy da Silva, Anésia Vilela de Lima, Jandira Eloy, Paulo Araújo Melo, Jacó, Sebastiana das Graças Martins, Samuel Beto da Silva, Guilhermina Mendes da Silva, José Barbosa de Lima, Nilza Fogiato, Bruno Antônio Fogiato, Aguinaldo Ribeiro de Moraes, Adelaide Santana de Almeida, Antônio José Raal, Antônia Ribeiro Raal, Antônio Carlos Ferreira Prado, Zumira Facim Raal, Márcia Maria de Melo Raal, Wilson Jorge Raal, Alexandre Kaiser Filho, Alexandre Kaiser, Eduarda von Kaiser, Reive Kaiser, Ana Augusto Jacinto, Joaquim Antônio, Ramiro Pedro Jacinto, Pedro Vitor Jacinto, Floripes Josefina Jacinto, Expedita Osmarina Jacinto, Maria Terezinha Nogueira, André Luiz de Paula, Elaine Cristina Pereira Garbin, Olivier Antunes da Silva, Edivaldo Quintino de Lima, Manuel dos Santos, José Francisco de Paula, Manuel Raposo de Teves, Fidervan Rodrigues dos Santos, e por todas as almas, pelas intenções de Rafael de Freitas Clemente, Mônica de Freitas Clemente, Arthur Lima, Felipe Marques de Menezes, Maria José de Paula Kaiser, Valdevina Sônia de Paula, Expedito Francisco de Paula, Maria Aparecida de Paula, João Maria de Paula, Maria de Lourdes de Paula, em ação de graças ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida, da Lapa, das Graças, também Desatadora dos Nós, a Santo Expedito, São Pedro, santos anjos e arcanjos, e a todos os santos e santas. Falou para não tocar ainda. Falou para não tocar ainda, ver o que ele vai fazer lá. Não, o Francisco. Doente. Todos de pé.
vontade se cumpra em mim. O meu Senhor tenho esperado, Ele ouviu meu clamor, da morte fui libertado, cantam meus lábios teu louvor. Eis-me aqui, Senhor, eis que eu venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o caminho do povo é de idas e vindas em sua fé. Assim também acontece com cada um de nós. Peçamos a graça de seguir sempre, firmemente, os ensinamentos do Senhor e trilharmos juntos nos caminhos, fazendo sempre a sua vontade. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão sincera do nosso coração e assim imploremos o perdão e a misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão e, levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que não fizestes sair do Egito? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras,
e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai à pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E, levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha
Igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Louvemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus revelada a cada um de nós, na liturgia da palavra, nos faz também questionar, refletir em que lugar colocamos Deus em nossa vida e como é a nossa abertura para vivermos o que Ele nos ensina a viver, o que Ele nos pede que façamos de nossas ações. Por isso, meus irmãos, que no Salmo 94, quando nos fala: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Para vivermos, meus irmãos e minhas irmãs, o chamado que Deus coloca em nossas vidas, é preciso essa grande abertura de coração para que a semente da palavra de Deus possa desabrochar em nosso viver e assim vivermos completamente a Ele, em tudo em nossa vida, em nossas ações. Por isso, meus irmãos, que nesse chamado que Jesus faz a cada um de nós, requer uma grande perseverança na fé. É por isso que na primeira leitura de hoje, do livro dos Números, nós continuamos a contemplar a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida,
mas que nessa travessia no deserto eles se rebelam contra Moisés e contra Deus, por falta de comida, por falta de água e assim por diante. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, há uma certa descrença das promessas de Deus em meio àquele povo. E assim acontece com cada um de nós mediante as nossas dificuldades diariamente. A falta de comida, a falta de emprego, a falta de felicidade no casamento. E assim, meus irmãos, nós recorremos a falsos deuses e não alicerçamos ainda mais, embora a dificuldade, as tempestades, no Deus, autor de nossa vida, que nunca abandona o seu povo, pelo contrário, Ele toma pela mão e cuida, pois Ele é o Pai da misericórdia. Ele nos escolheu e nos guarda de toda maldição. Por isso que o Senhor Deus, vendo a grande murmuração daquele povo, chama Moisés e pede para que faça brotar água dessa pedra para amenizar o sofrimento do povo. E assim, meus irmãos, Deus cuida de nossa ferida. É sempre aquela figura do bom samaritano que se encontra em nosso viver para cuidar de cada um de nós. E assim jorrou água em abundância para toda aquela gente, para os seus animais, e assim o Senhor Deus tentou, de certa forma, dar a paz e a segurança na promessa que Ele realizou. E é justamente, meus irmãos e minhas irmãs, sobre este reconhecimento de perseverar na fé, que Jesus também hoje no Evangelho nos faz esta mesma pergunta que Ele fez aos seus discípulos: e para vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos e minhas irmãs, para darmos esta resposta a Jesus, é preciso essa grande abertura do viver cristão, de estar próximo de Deus, de Sua palavra, de conhecê-lo, para assim possamos dar essa resposta, este reconhecimento que a salvação, a vida, a nossa felicidade está no próprio Cristo. Assim como Pedro responde corretamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, da mesma forma que Pedro sabiamente responde, reconhece a figura do Salvador, do Messias, ele, enquanto humano, tinha por si ainda pensamentos humanos, que esperava um rei que não fosse submetido a sofrimento. Por isso que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, repreende Pedro, quando fala: afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Pois Pedro pensava com a cabeça humana e não divina. Jesus é um rei diferente, sem pompas, humilde, com essa grande missão de salvar toda a humanidade. Por isso que ele já anuncia aos seus discípulos a sua missão de ir a Jerusalém, sofrer, morrer pela humanidade, mas que ressuscitará no terceiro dia. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta mesma pedra que foi Pedro, pedra de tropeço, tornou-se uma grande pedra de ligação, de perseverança na fé, e é o que nos convida hoje a palavra de Deus para mantermos-nos firme na bondade, no chamado para escutar e abrirmos ainda mais o nosso viver para que Deus possa manifestar-se em nossa vida e assim progredirmos juntos rumo a essa grande terra prometida a cada um de nós, que é a Jerusalém do Alto, a vida eterna, a vida feliz. E assim devemos, cada um de nós, nos prepararmos mediante o reconhecimento de Jesus em nossa vida e assim mantermos-nos unidos na perseverança, confiança no Pai das misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será sangue que derramou na cruz, e o vinho será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odílio, seu Bispo Auxiliar José, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, em especial rezando o 7º dia, de Clélia Betos Fonseca, e também pela alma de Vera Lúcia Pimenta Espinosa, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos
sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessar de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Lapa, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Lapa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, uma santa tarde a todos e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. No pátio do colégio, São Paulo recebeu
a semente do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós. Boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar.